Olá, boa tarde, tudo bom, pessoal? Então, vamos ter uma live muito especial hoje. Então, estamos recebendo nossa convidada. E eu tô aqui, muito bem. Nossa convidada de hoje está entrando, a Raíssa. Olá, tudo Oi, bom? oi, Tudo tudo bom, bem? Raíssa? Tudo bem. É Raíssa, Raíssa, Raíza, Raíssa. Então, isso. muito bem. Legal, seja bem-vinda então aqui fazer a tua primeira live. Não. Não? Ah, então tu já tá craque. Segundo. Então tá ótimo. É a segunda. Ah, tá ótimo. Eu sempre digo, né? Depois da primeira, a pessoa já quer quando é que é a segunda, quando é que é a É próxima, né? errado. Aham, isso. Quando parece. É, isso aí. Então, tá tudo bem aí? Como é que eu tô enquadrada? Às vezes a gente pede pro pessoal nos comentários nos dizer assim, porque Aham. dependendo do celular, o rosto às vezes fica cortado aqui para cima. Ou ele Uhum. fica assim, enfim. Então, o pessoal nos comentários pode dizer se tá legal para nós, assim, se a gente tá bem enquadrada. É Sim, um sim. quebra-gelo, é um quebra-gelo também. Acho que tá E aí, tranquilo. pessoal, manda um legalzinho assim para nós, tá bom? Joinha. Um joinha. Ou se vejo bem. Então, tá ótimo. Perfeito. Muito bem. Então, boa tarde a todos aí que estão aí passando nas nossas. Na verdade, aparecem pessoas tanto do meu lado, né, do Edu Financeira URGS, quanto do Mediação URGS. E a gente agradece o pessoal que está nos acompanhando agora e também quem vai estar acompanhando depois. Hoje a gente está aqui quebramos a nossa. Nós normalmente vínhamos fazendo as lives, fazemos as segundas-feiras, mas nós resolvemos então fazer hoje numa quarta, porque a ideia é talvez a quarta-feira seja o dia das lives do Mediação URGS, né? Então, quem sabe, né? Isso aí. Sim. Então, muito legal. Eu para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou a professora Wendy Carraro, eu sou professora do curso de Ciências Contábeis da URGS, eu sou coordenadora do projeto Educação Financeira em Tempos de Covid, que faz parte do programa de extensão Educação Financeira para Todos e para toda a vida. Então, esse projeto a gente iniciou em abril desse ano com o propósito de disseminar conteúdo, de disseminar orientações relacionadas ao uso do dinheiro, à educação financeira, em todos os aspectos relacionados, especialmente agora nesse período da pandemia. Então, nossa universidade, ela é imensa, ela é gigante e nós temos muitas iniciativas e, e quanto mais a gente acaba divulgando as nossas, a gente vai acabando identificando e fazendo conexões. Então, hoje a nossa convidada é a Raíza, ela está representando o grupo de mediação da URC. Vou deixar ela falar um pouquinho sobre ela, né, contar um pouquinho aí sobre a questão do grupo de mediação. Agradeço o convite, né, de vocês, e mais do que um convite, uma parceria, porque educação financeira com mediação dá muito mais certo, né? Então, a gente vai conversar sobre isso mais um pouquinho, mas eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, um pouquinho da tua trajetória, o teu contexto dentro do grupo e para o pessoal aí conhecer. Certo. Muito obrigada, Wendy. Em primeiro lugar, eu queria agradecer essa oportunidade de estar estreitando laços com grupos de dentro da nossa universidade, né? Que eu acho isso bem importante. Aproveitar para descobrir onde a gente pode unir as nossas funções. E que bom que a gente se encontrou para isso. E eu sou a Raíza, eu faço parte do grupo de mediação do SAJU, que é o Serviço de Assessoria Jurídica Universitária, dentro da Faculdade de Direito, mas o nosso grupo, ele é multidisciplinar, né? Porque a mediação, ela não é exclusivamente para aquelas pessoas que são bacharéis em direito. Então, a gente tem geógrafos, jornalistas, psicólogos,
que fazem parte desse grupo. E é um grupo de estudantes e voluntários. Acho que eu já devo ter falado isso. Não, Mas, não, né? Não, ainda não, mas pode falar, pode até falar, assim, o que que é esse grupo. Depois a gente vai entrar no que é a mediação, mas tu pode falar do grupo e depois a gente chama o grupo de novo. Não sei se o grupo tá nos comentários, a gente faz uma chamada, tipo acho que assim, sim. lista de presença, né? Quem é que é do grupo? Diz assim, eu sou do grupo, eu sou da psico, eu sou do direito. E aí a gente Uhum. também conhece quem tá participando. Sim, o nosso grupo ele não é só de estudantes do direito. Eu, por exemplo, nem sou da URGS. Eu me formei na PUC e descobri esse grupo e me interessei. Vi que eles fazem essa assistência dentro do SAJU e achei uma boa maneira de resolver conflitos fora do que a gente tem como padrão, que é a judicialização, né? Uhum. Então, isso que me chamou mais atenção dentro do grupo quando eu tive o primeiro contato. Que legal. Mas tu é formada em direito? Sim, eu sou advogada. Eu Também sou formada em formada em direito. direito, até advogada. Bem Uhum. bacana. E hoje o grupo atua em várias frentes, né? Várias frentes. E eu acho que, vamos lá, vamos começar. Talvez quem está nos assistindo, às vezes quem está nos assistindo ao vivo, já conhece, né? Já tem uma ideia do que é, mas a gente tem sentido uma repercussão bem legal das nossas lives, inclusive nós depois transformamos elas em podcast para que as Ah, pessoas escutem, né? Então acaba sendo um material informativo. E uma uhum. coisa assim que me chama a atenção, e eu não sei se é a tua percepção também, de repente até do próprio curso, é o desconhecimento das pessoas em relação ao que é a mediação. Às vezes a pessoa Uhum. fala, mediação, mas isso é uma coisa, não é para mim, né? Afinal de contas, o que que é a mediação? O que que é a mediação? Não é meditação, não é Não, medição, né? Não é isso. não. Então, o que que é, né? Como que numa linguagem assim simples que qualquer pessoa possa entender que ela pode fazer parte da minha vida, que ela pode, inclusive, resolver algumas coisas da minha vida, né? E Uhum. que é esse o propósito do grupo de vocês, né? Ajudar as pessoas através da mediação. Então, como é que Exato. tu pode explicar, né? O que que é, afinal de contas, a mediação, alguns exemplos, né? Exemplificada a aplicabilidade aí da mediação do trabalho de vocês. Então, ela é um método, eu vou começar com um termo técnico, mas eu explico o que ele significa. Ele é um método autocompositivo Meu de Deus do céu. resolução Ai, de Raíza. conflitos. Ai, meu Deus. Quer dizer que as pessoas vão autogerir os seus conflitos, os seus relacionamentos. A resolução do problema vem das pessoas que solicitam a mediação. Qual é a função do mediador nisso? É facilitar o diálogo. Não é um simples bate-papo também. O mediador, ele aplica técnicas para facilitar com que as pessoas que têm alguma questão a ser resolvida consigam se escutar, porque normalmente quem tem alguma coisa não consegue escutar o lado do outro, né? E então nós, enquanto mediadores e técnicos da comunicação, aplicamos ferramentas que façam com que essas pessoas se escutem. Essa é a função do mediador. Mas a mediação, ela vem na contramão do judiciário. Quando a gente bota para mediar algo, a gente não está terceirizando a resolução daquele conflito. A gente está se empoderando dele, dizendo assim, isso é meu e eu vou saber gerir isso, com a ajuda de um mediador. E é isso que é esse o nosso papel enquanto mediadores dentro do grupo de mediação. A nossa atuação vinha há muito tempo sendo nas demandas de dentro do SAJU, normalmente demandas familiares, né? E então agora a gente começou a não ter mais essas demandas físicas e a pensar em como que físicas que eu digo de estar lá Presencial. atendendo ao público. Presencial. Exato. Isso, é É. presencial. Uhum. E daí a gente começou a pensar nas maneiras como a gente poderia atingir o público que precisa de atendimento nesse período. E o público que está sendo mais afetado, que a gente mapeou, são as pessoas que
tiveram as suas finanças afetadas de alguma maneira com o período da pandemia, né? Então, a gente pensou em buscar vocês e oferecer esse serviço para pessoas que tenham questões financeiras a serem resolvidas. Não apenas para aquelas pessoas que têm alguma dívida a pagar, mas também para aquelas pessoas que têm algo a receber. Porque a mediação, ela não tem um lado. Por exemplo, se alguém vem querendo, buscando o nosso grupo, dizendo assim, eu preciso renegociar uma dívida porque eu devo para o meu vizinho e eu não consigo, e ele não posso mais andar no bairro porque ele anda atrás de mim e eu não consigo pagar, né? Ai, que horror. Então, acontece, né? Então, Sim. o que a gente faz? A gente busca esses dois vizinhos para eles conversarem e a nossa função não é defender essa pessoa que precisa pagar, né? Ela é botar as duas pessoas para conversar e atender a necessidade delas, porque aquele que não está recebendo também tem a necessidade de receber. Então, o nosso atendimento é tanto para o credor quanto para o devedor. Se você tem algo a receber ou algo a pagar, e talvez o judiciário não seja a melhor saída nesse momento, até porque tem muitas demandas paradas, né? A Defensoria Pública também está com atendimento restrito, enfim. A gente oferece esse serviço para facilitar, para ver se ajuda a... Consegue ajudar. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa que me ocorreu aqui, uma curiosidade. Tu falasse assim, né, que o mediador, ele trabalha com técnicas, né, com ferramentas. Tu pode falar um pouquinho mais sobre isso, assim, e aí tu já pode aproveitar também e me dizer como vocês têm pessoas de diferentes áreas do conhecimento, né? Como que uma pessoa pode se apropriar, né? Como é que ela pode aprender a ser mediador, né? Porque, em princípio, não sei se é no curso ou se isso é uma formação paralela, assim, até para ter uma questão do rigor, né? Ou seja, assim, a pessoa, não qualquer pessoa da rua diz assim, eu posso ser um mediador. Pode acontecer isso? Ou o ideal é estar buscando efetivamente para ter, assim, digamos assim, uma credencial, né, de mediação, até no sentido de, vamos lá, né? Quem está mediando não pode perder o controle, né, da situação. Então, se tu Exato. puder falar um pouquinho, assim, até para a gente ver, assim, numa uma aplicação real, assim, né, do que seriam essas ferramentas, esse contexto aí dessas técnicas, né, e de quem é que pode, quem se diz mediador, o que ele fez para se dizer mediador? Então, vamos por partes. A primeira parte, quanto às ferramentas. A gente utiliza muitas perguntas reflexivas durante o procedimento da mediação, para fazer com que as pessoas pensem sobre a sua realidade e no que significa o que é justo para elas. Então, a nossa principal ferramenta são perguntas reflexivas, perguntas abertas e a escuta, porque muitas vezes, a partir dos relatos dos mediandos, vêm propostas implícitas. E a gente tem que estar atento a isso para captar as possibilidades dentro da mediação, para que eles consigam expor essas propostas implícitas. Não é nossa função apontá-las, mas é nossa função fazer com que eles cheguem até elas. Porque é importante dizer também que a mediação, ela tem 3 princípios. 3 não, ela tem muitos princípios que norteiam o procedimento, mas tem 3 que a gente sempre explicita desde o início, que é a voluntariedade. Ninguém vem para uma mediação se não quer conversar, se não quer, se não está aberto a uma solução, buscar alguma alternativa. Exato. A segunda é voluntariedade, a imparcialidade do mediador, porque nós não tomamos um lado. O nosso objetivo é facilitar o diálogo. Não somos advogados nem juízes, não decidimos nem defendemos ninguém. Julgamos. Exato. E voluntariedade, imparcialidade. Meu Deus, me fugiu a terceira. Não tem problema, ela vai vir, não te preocupa. Alguém não tem problema.
Vamos ver vamos ver se o grupo, isso, o grupo dá um suporte aí, não tem problema, não te preocupa, Mas eu vou não te seguir, então, preocupa. para como que as pessoas se tornam um mediador, né? Isso. Eu sou mediadora, confidencialidade, Ah, não obrigada, pode Jéssica. contar, não pode contar, Dentro da mediação, isso é o mais importante. Não vai sair da mediação. As pessoas que elas estão num lugar seguro, é isso que a gente tenta passar estão para os envolvidas. nossos. Uhum. É um lugar seguro onde as questões para além da dívida, né, as questões familiares que envolvem de repente Sim. os motivos pelos quais a pessoa passou a gastar mais, a dever para alguém, não vão Sim, ser expostos para sim, além do diálogo que nós tivermos ali, né? entendi. Uhum. Mas Então, como é que a para pessoa se torna uma mediadora? ser um mediador extrajudicial, basta ser uma pessoa capaz e fazer uma formação séria em mediação. Temos várias escolas que formam mediadores em Porto Alegre. O nosso grupo de Legal. mediação, educação financeira, mas... Oi. Oi, não, deu um delayzinho meu aqui, eu só troquei a minha rede aqui. Ah, tá. Posso continuar de onde eu parei? Ou... Pode. Eu ouvi que tu tava falando que o teu grupo tem em comum, foi onde eu parei. Tem alguma Ah, coisa em comum na formação? Isso. o nosso grupo tem em comum com o de vocês a disseminação dos métodos, porque vocês disseminam os métodos da educação financeira e nós Sim, disseminamos os métodos autocompositivos. Então, legal. mais do que atender as pessoas dentro do nosso grupo oferecendo mediações, a gente dissemina isso Sim. através de cursos. A gente dá todo ano, normalmente, 2 cursos de introdução à mediação de conflitos. Esse ano a Ah, que gente ainda legal. não pôde oferecer, porque a gente tem que fazer essa readaptação, né? Não Do sabemos ainda online. como que ele vai, É, mas espero que até o final sim, do ano a gente consiga. sim. E então, quem tiver vontade de saber um pouco sobre como funciona a prática da mediação, uma boa é fazer esse nosso curso, que ele é Legal. gratuito, ele é pela URI. A gente faz uma inscrição e uma seleção das pessoas através de um questionário e a gente faz Legal. uma sensibilização para as pessoas entenderem o que é a mediação e se Uhum. sentirem chamadas a seguir praticando e buscando mais formação sobre isso. Legal. Não é tão Eu sou... complexo, né? Não é tão não é tão complexo, né? Não, Eu vejo que tem que ter muita sensibilidade, né? A pessoa tem que ser uma pessoa muito bom senso, né? Muito controlada também, né? Porque todos esses princípios, os 3 princípios ali que tu falasse, é uma questão, daqui a pouco tu fica, né? Não, tu tá de um lado, do outro, não pode, né? Tu tem que ter toda essa imparcialidade, né? Bem bacana. Tem que ser bem uma vocação. Eu acho que tu falou bem, assim, o mediador tem que ser vocacionado para isso, né? Muito bem. e depois desse curso, a gente convida as pessoas a fazerem parte do GM, do grupo de mediação, que daí já estão mais Ah, legal, familiarizados como é que funciona o nosso grupo, o que que legal, a gente faz. legal. E isso E olha só, é... Oi. termina a tua fala aí, que Isso eu já é a vou pegar outra coisa, mediadora outra coisa. extrajudicial. Sim. E olha só, Raíza, tu tinha comentado, né, que vocês fizeram um levantamento, né, para chegar no ponto de que as pessoas estão precisando de mediação no aspecto de questão financeira. Então, eu queria ver contigo assim, ó, como é que vocês fizeram esse levantamento, que dados vocês têm, o que que vocês têm para falar sobre essa questão, né, de que a pandemia tem afetado a vida financeira das pessoas, né? Então, eu Uhum. queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso.
nesse contexto que vocês, através do grupo de vocês, identificaram isso, né? De que forma isso está Uhum, afetando. uhum. A nossa atuação, ela é dentro do SAJU, onde a gente atende o público que tem uma condição hipossuficiente, né? Mais financeira, mais reduzida. Sim. E através de pesquisas nas mídias sociais e até mesmo das pessoas que a gente teve contato, a gente pôde perceber que esse assunto era o mais sensível entre essas pessoas que a gente atende. Uhum. Junto disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que também realiza mediações judiciais, tem um programa que é o programa de mediação para pessoas em situação de superendividamento. E no período da pandemia, esse programa também deu um boom. Tem muitas pessoas nessa situação que buscaram a mediação para resolver os seus conflitos. Então, a gente viu aí uma boa oportunidade de oferecer esse serviço, um serviço através do GM, do grupo de mediação gratuito, onde a Uhum. gente vai buscar a plataforma online mais acessível para essas pessoas. Então, a gente não tem uma plataforma específica, a gente busca aquilo que é mais fácil para os nossos mediandos, para que eles sejam atendidos. Sim. E me diz uma coisa, como é que vocês estão pensando assim em se organizar para dar esse auxílio, né? E qual é a vantagem também? Eu fiquei me perguntando, agora, né, a gente conversando um pouco mais, né? Para quem não sabe, a gente sempre se prepara um pouco antes, né, para ter um roteiro, mas à medida que a gente vai conversando, aí vão vindo algumas perguntas que estão fora do roteiro, né? Mas eu acredito que é tranquilo de tu complementar. Porque eu estou Claro. pensando assim. Eu tô pensando assim, né? Imaginando uma questão em que eu tô com uma. Vamos lá, eu tô com uma dívida e essa dívida eu tô com o meu nome pendurado lá na Serasa, mas existe alguma forma, eu acho que esse é um ponto certo, né? Existe uma forma de eu conseguir quitar aquela minha dívida, né? Porque se eu não conseguir definitivamente, não sei se a mediação pode me ajudar, porque eu não tenho, vamos supor, eu não tenho como pagar. A mediação Uhum. pode me ajudar? Não sei, né? Eu estou pensando na hipótese assim, eu estou disposta a negociar lá com quem me colocou no Serasa. Mas eu não tenho condições, nas condições que ele está me propondo. Eu queria que alguém me ajudasse a conversar com a empresa, né? Uhum. Seria isso, né? Esse é o papel de vocês, nos ajudar a conversar com a empresa para que eu consiga, de repente, convencer a empresa de que é um bom negócio ela aceitar a forma como eu estou querendo pagar. É isso, Exato. podemos considerar, né? Porque muitas vezes as pessoas elas não têm o conhecimento de como falar, né? E ao mesmo tempo, do lado das empresas, elas querem definitivamente receber, e às vezes os juros, as taxas, né? Enfim. Então eu queria assim que tu falasse assim quais são as vantagens, né, para as pessoas realmente buscarem, né? Por que as pessoas buscariam? E às vezes as pessoas não têm ideia de que podem buscar essa ajuda. Elas acham Uhum. que depende, que ela tem que ir na fila da loja, né? Então como é que tu faria um marketing assim do busque o grupo de mediação, né? Em que Isso. situações que a pessoa pode estar entrando em contato, né? Acho que isso aí é legal, assim, bem praticamente, assim, eu dei um exemplo, né? Tô no Serasa, não tenho tudo, tenho um pouquinho, uma parte. Como é que eu posso ir lá? Como é que vocês podem me ajudar? Então, essa pessoa que precisa de ajuda para quitar essa dívida, ela vai nos procurar, vai nos fornecer os contatos para a gente buscar esse outro lado, essa loja, enfim, que ele tem uma dívida a ser paga. A gente vai contatar as pessoas responsáveis pela negociação dessas lojas, desses lugares, e convidá-las a participar de um procedimento de mediação. Como eu disse, é um Uhum. procedimento voluntário, essas pessoas podem dizer que não é o momento, mas se elas vêm para mediação e eles renegociam Aham. aquela dívida, porque é interessante
para a loja receber, de alguma maneira. Então, a gente busca isso e se eles chegam ao entendimento, a gente faz um termo de acordo. Esse termo de acordo, ele pode ser homologado, ele vai ser homologado judicialmente, se eles quiserem. Provavelmente, quando é uma loja, eles vão querer a homologação desse acordo. E a partir do primeiro, normalmente, tá? A partir do primeiro pagamento da parcela da renegociação, a loja já tira a pessoa do SPC. Sim. Isso é o conhecimento jurídico que eu tenho da área, mas eu gostaria de lembrar que os mediadores, eles não dão assessoria jurídica durante a sessão. Então, é bom que a gente tenha sempre advogados disponíveis para consultas jurídicas. Para dar um apoio. Dentro do nosso grupo também. Eu não sei se vocês... Sim. Eu não sei se vocês fazem recálculo de dívida ou não. Então eu vou fazer um gancho com, por exemplo, a Equilíbrio, que é a empresa júnior da Faculdade de Ciências Econômicas. Ela tem uma parceria conosco, nosso projeto. Na verdade, a parceria é isso, né? Assim, olha, eu faço isso. Então quando acontecer eu vou te mandar, né? Essa que é a nossa parceria, né? Então, nós no nosso projeto, a gente tem vários braços, né? Então a gente faz várias coisas. A gente divulga dica no Instagram, a gente manda no WhatsApp, a gente tem no Telegram, a gente tem um jogo, a gente tem material para escola, tem uma série de coisas. Porque a gente acredita que educação financeira é para todos. Então tem gente que tem dinheiro, não sabe o que fazer com esse dinheiro na pandemia. Então a gente dá umas dicas para eles. Tem gente que está endividada, então a gente dá dicas em relação a isso. Tem gente que nem não sabe ainda, então a gente dá uma semente. Então a gente tenta de várias formas ver isso. E uma dessas nossos braços, digamos assim, né, e é tudo de forma gratuita, aquelas pessoas que, por exemplo, não aquelas que têm dinheiro e não sabem o que fazer, né? Isso se a pessoa quer ter um consultor aí, então ela pode estar buscando aí consultoria para isso. Mas nós ajudamos aquela pessoa que não sabe como se organizar. Então a gente ajuda desde colocar na planilha, de se regrar. Então a gente faz uma orientação online, né? Tá tudo online, a gente faz encontros. Teve uma ocasião que a gente que não deu certo a conexão, porque a pessoa estava no interior, e eu liguei por telefone, a gente conversou por telefone, foi anotando, mandei por e-mail para ela o material, né? Então a gente tenta buscar essa solução aí. E então esse é um dos braços que a gente faz um atendimento individualizado online, digamos assim, que pode ser síncrono ou pode ser assíncrono, né? Ou seja, a pessoa manda e-mail, a gente vai, busca, porque também é uma forma legal, não necessariamente, né, que eu tenha que estar o tempo todo conversando com ela. E quando a gente identifica que alguém está com um volume significativo de dívidas, ela está com dúvida, a gente encaminha para Equilíbrio. A gente, então, pede para que a Equilíbrio faça o recálculo, né, dentro do escopo, né? Então, isso também é uma coisa bacana, né? Porque às vezes a pessoa essa conta aqui não está bem certa, né? Esse juro está muito alto, né? Então tem aí Equilíbrio aí que também pode ser um contato aí para estar articulando. Com essas contas já sabendo, tendo controle sobre o que ela precisa negociar, é muito mais fácil. É muito mais fácil, Então é bom a gente saber essas aberturas, né? Porque daqui a pouco pode chegar alguém, inclusive, que está enrolado, sabe? Tu vai mediar uma vez, daqui a pouco vai voltar de novo, sabe? Vai se enrolar de novo. Então, a gente ajuda a desenrolar ele, se organizar, né? Para que a mediação seja de outra coisa, né? Para ele receber, de repente, né? Não ele ter que pagar, né? Não negociar uma dívida. Então, assim, Raíza, o que vocês especificamente agora, né? Eu sei que vocês estão aí ainda definindo, né? Mas o que efetivamente hoje, se alguém precisar de um apoio de mediação, o que o grupo pode estar oferecendo, né? E como que as pessoas podem estar chegando em vocês também em relação ao grupo? Então, Andy, pensando no perfil de trabalho do grupo, né? As pessoas que podem nos buscar, claro, sempre que tiver alguém com uma situação nova, nos consulte também, que a gente vai dizer se existe a possibilidade de atender ou não. Mas dentro do que a gente já tem como comum de atendimento,
eu vejo assim, pessoas que têm dívidas com lojas, pessoas que têm carnês a serem pagos em atraso, de repente uma vizinha que vende roupas e eu tenho lá o meu bloquinho com ela, ou a pensão dos meus filhos que está atrasada, que eu não estou pagando porque a minha situação financeira mudou nos últimos meses. Uhum. Condomínio, relações de vizinhança, assim, o condomínio está atrasado porque eu tenho que fazer o supermercado, né? Em todas essas frentes, a gente tem o hábito de De realizar atuar como mediações. mediação. Uhum. E para vocês nos encontrarem e entrar em contato conosco, a gente tem o nosso e-mail, que é o mediaçãosaju@gmail.com. Só que Uhum. fica mediacão, né? mediacãosaju@gmail.com. A nossa página no Instagram, que é essa que eu tô conversando com vocês, também dá para mandar um direct por ali e a gente conversa. Ou o nosso Facebook, que é Grupo de Mediação Saju URGS. Lá a gente também tem ali a caixinha de mensagens onde a gente responde aos as pessoas que nos procuram. Normalmente é por e-mail, né? Mas em todas E essas redes. E uma coisa que eu pensei agora, né? Tô anotando aqui para nós pensar nas nossas parcerias aí, nossos cards, né? Porque é legal assim a gente poder despertar esse conhecimento, né? Essa fonte que as pessoas podem ir direto, né? Que não precisa passar por um e passar por outro, ela pode ir direto. Então, por exemplo, eu já elenquei aqui, ó, já fica. Eu não sei quem é que faz os cards aí do lado de vocês. É tu, Sou né? eu. Mas todo mundo faz um. Todo mundo, né? Mas olha só, já vamos aproveitar a nossa live, já vamos fazer uma reunião de trabalho aqui. Uma coisa que eu pensei, né? A gente ser bem, ter uma lista de se você se enquadra em uma dessas situações, né? Tem quer resolver dívida com loja, tem carnê em atraso, tem a dívida com uma pessoa física, né? Tipo assim, a vizinha está lhe devendo, sabe? Usar uma linguagem bem, né? A pensão está atrasada. Aí pode ser dos dois lados, né? Não estou conseguindo pagar a pensão e eu não estou conseguindo receber, né? Tem algum problema de relação de condomínio? Se você se enquadra, nós podemos lhe ajudar, né? Então isso aí é um negócio bacana que poderia e dá para circular tanto na nosso feed, né? Não, para não ficar só como story, né? Porque o story é uma coisa assim, quem já tá lá vê, né? E passa, né? De um dia para o outro, quem vai clicar. E eu particularmente, não sei se é uma questão de idade minha, sabe? Eu gosto das coisas lá, eu vou, eu volto, né? Enfim. Para ter o E acesso às sempre. vezes é para ter o acesso sempre. É, porque eu ainda não, tu sabe, guria, não me convenci ainda. Meus filhos tentam me convencer do tal do story. Ah, mas aí tu salva nos destaques. Tá, mas esse eu me esqueci de salvar. Não é? Ah, mas tá no arquivo. Tá, mas e os outros? Ah, tá, não, daí não dá mais. Mas aí que graça que tem, né? Quem tá chegando, né? Enfim, e até porque daí tu pode fazer um TBT, né, de alguma coisa assim, né, ali no... Mas enfim, mas essa é uma característica minha também. Mas olha só, É pensei costume nisso aí. também com a rede, né? Oi? É costume também com a rede de Sim, é manuseio. costume. É, uma coisa que eu adoro são as lembranças do Facebook, né? De anos e anos atrás, né? Ah, isso aqui é bom também, porque às vezes a gente não tem. Isso eu não descobri se o Instagram tem, eu acho que não tem, né? Tem, Ah, tem, é tem. que eu não fechei um ano ainda, é que eu sou nova no Instagram. Eu sou nova no Instagram. Então, olha só, Raíssa, eu já pensei em a gente fazer uma ação legal voltada a isso, assim, sabe? Deixar bem claro. E a outra coisa que eu pensei também, porque eu sou bem metida, eu já vou me metendo. Vocês já viram, né? Já vou me Também. metendo. Isso aí. Uma outra coisa que a gente pode fazer é fazer o tipo uma campanha, porque às vezes o que eu percebo também no nosso projeto, né? Às vezes eu quero chegar onde eu quero chegar, eu não consigo. Não é que eu não chegue, mas eu quero chegar mais, eu quero chegar em mais pessoas que realmente assim, ó, vão para elas assim, eu tenho que fazer o registro dos meus gastos. É só isso que vai me salvar, porque o registro vai ajudar. Porque às vezes a pessoa, eu só estou gastando, eu estou gastando, eu só estou em dívida. Mas quanto? Onde tu está gastando? Onde tu está Não fazendo? enxerga. E ela não.
exato. E às vezes é só uma dica de assim, ó, anotar num caderninho. Anota, não precisa ser uma planilha, não precisa ser num aplicativo. Não E às precisa vezes ser a o gente não Excel. consegue. Isso, não precisa ser o Excel. Então, às vezes, a gente não consegue chegar pelo nosso Instagram, não consegue chegar pelo site, porque por conta disso mesmo que tu falasse, às vezes as pessoas, elas elas são, às vezes, assim, ó, eu tô tão preocupada que eu não vou olhar a rede social, né? Eu não vou entrar no site da URGS. Não tá ligado ali, né? Tá em Isso, outro exatamente. Isso. Então, uma segunda frente aí que eu acho que era legal, tanto para vocês e nós, assim, também a gente está buscando fazer, é pedir para que as pessoas divulguem e falem sobre o que vocês fazem, né? Você conhece alguém, às vezes a gente conhece alguém que está numa situação, né? E a pessoa não vai ler o nosso card, ela não vai ler, mas eu li e eu disse, não, mas pera um pouquinho, tem aquela pessoa. Então, como que a gente pode cativar alguém que leu o nosso card a ser o interlocutor, né? A ser o que vai dizer assim, olha, fulano, olha só, entra em contato, né, com essa pessoa, né? Ou até mesmo a pessoa ser o instrumento ali, né? Dizer assim, olha, eu conheço fulano, né? Às vezes é chato a gente dizer assim, marque nos comentários. É chato, né? Você marque, vou marcar a minha amiga que está lá enrolada, que está precisando de uma mediação. Não, então eu vou falar com ela e aí ter um caminho, porque essa questão financeira e tanto de mediação, eu brinco, mas é uma coisa séria mesmo, né? Às vezes eu falo meio de uma forma divertida, mas é, por exemplo, assim, as finanças pessoais, elas são pessoais, sabe? Então eu não posso, eu tenho que ter um cuidado. Quando eu chego para a pessoa, ai, tu preenche nessa planilha tudo que tu ganha, tudo que tu gasta, tu vai ter que cortar. Não, como assim, né? Quem tu pensa que é, né, pra vir dizer? E assim, é uma coisa muito íntima, né? O gasto, com o que ela tá botando, o que ela é, o que ela considera prioridade ou não. Então a gente tem que ter um cuidado, uma delicadeza, assim, né, na forma como a gente vai estar chegando também. Porque senão ela vai dizer, ah, eu não quero saber, e aí ela se enrola mais e ela vai se bloquear para aquilo ali. Então, mesmo a gente estando nas redes, é um cuidado, né? Às vezes a gente faz, assim, interações perguntando, ah, você conhece suas contas, você está em dia. Ninguém responde. Aí eu fico pensando, será que eles não respondem por quê, né? Assim, então, assim, às vezes a gente pensa assim, ah, eles vão dizer que sim, eles vão dizer que não. Então, o recado também da nossa gravação aqui é nesse sentido, né? Promover uma conscientização. E eu acho que é um super desafio, né? Tanto do grupo de mediação, a conscientização, assim, olha, eu estou numa situação tão crítica, mas tem uma solução. E a mediação pode me ajudar, né? Ou eu tô numa situação de educação financeira, né? Nem de educação financeira, eu estou completamente deseducado financeiramente, mas eu quero me educar. Então, as pessoas despertarem para isso, né? E as pessoas ajudarem outras a despertar, que não seja eu que estou no projeto, que não seja tu e as gurias que estão no projeto, né? Eu acho que esse é um baita desafio que a gente tem. Fazer com que as pessoas que nos assistem fiquem antenadas, estejam num radar e dizer assim, não, tem o fulano, ai, tem aquela senhora, tem a filha da fulana, E sabe? eu acho que os nossos trabalhos na rede, para isso, Wendy, é identificar esses pontos para que as pessoas lembrem das outras pessoas, né? Que nem a Isso, gente é verdade. educação financeira. É muito difícil, eu não sei se tem, há quem diga que é uma característica do brasileiro ter tabus para falar sobre dinheiro, né? Mas, Uhum, e é. realmente, a gente tem muita dificuldade em falar sobre dinheiro e falar sobre sentimentos e coisas que envolvem uma prática autocompositiva como é a mediação. Sim, Porque aí tu vai estar expondo muito mais do que a tua dívida, do que sim. o teu problema financeiro, que já é algo Já delicado é de já é avaliar. delicado. É, Isso. mas a gente tenta fazer com que as pessoas se sintam à vontade dentro desse procedimento que é confidencial, né? Sim. Então, essa é a nossa função. E eu acho que desenvolver material para que as pessoas se identifiquem e a gente ter essa conexão Uhum. de parceria e divulgação já é um Uhum. início Já é para. um bom passo. É melhor do que não ter nada, né? Mas eu acho que é bem isso, assim, ter uma frente, assim, que a gente consiga promover
gerar esse conhecimento, e as pessoas que nos leem, elas não nos leem assim, ai, que bom, que bacana, encerra aqui. Não, não, peraí, lembrei, ai, tem fulano, ah, então eu posso. É como se, por exemplo, assim, eu te mando a planilha Excel, tu sabe da planilha e tu já usa. E aí tu Uhum. diz assim, ah, mas olha só, eu posso mandar, né? Quando a gente compartilha no WhatsApp, né, aquelas figurinhas bonitinhas, né? A gente diz assim, eu vou mandar a planilha para todo mundo, sabe, que eu conheço. É mais ou menos isso. E é um baita desafio a gente fazer, né? Porque a pessoa que está recebendo a planilha, ela tem que se dar conta, né? De que assim, ah, eu sei o que eu tenho que fazer com essa planilha. Mas eu acho que a gente está num super caminho, né? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a mensagem da Rosani, né, retomando, porque a nossa conexão foi justamente pela educação financeira, pela Edurgs, né? E aí, quando ela me escreveu, eu disse, ah, já fiquei super empolgada, né? Lembra, né, para nossa primeira reunião ali, eu já. Deu mais do que E. Hã? Quê? rendeu mais do que a gente esperava. Não, imagina, agora vocês já estão com um horário fixo de lives. É só fazer um cronograma, que é bacana. Olha, a Raíssa, assim, a gente não combinou isso. Eu já faço parte do grupo, né? Eu já faço parte. Se eu tivesse, assim, um pouco mais de disponibilidade, assim, de tempo, eu já me escalava para fazer parte aí, o próximo curso que tiver. E aí porque é um negócio bacana, assim, bem legal. Mas exatamente a Rosane falou, né? Mediação auxilia, e hoje eu tenho acompanhado, eu soube de algumas situações de conhecidos que essa questão da mediação na justiça ela também é muito forte, né? E aí eu te digo assim, quando eu comecei a live, né, falando sobre assim, como que a gente pode desmistificar o poder, o entendimento da mediação. Como que ele pode ser um termo usual na linguagem da população, sabe? Que para nós, educação financeira, também, há um tempo atrás, quando falar, ai, educação financeira, ai, que nome difícil. Não, hoje a gente está no nosso nome, educação financeira. Educação financeira é usar bem o dinheiro, saber onde aplicar, é saber controlar, é saber dizer não, é evitar consumo direto. Então, isso tudo é dizer por favor, obrigada, muito bem, sabe? É educação em relação ao uso do dinheiro. Então a gente bota o nome e sobrenome, educação financeira. A gente quer que as pessoas desmistifiquem, porque há um tempo atrás a gente chegava numa escola, educação, não, a gente não ensina educação financeira. Eu já penso em, ai, que horror que não ensinam, sabe? Como que não educam as crianças financeiramente? Esse ano, graças a Deus, agora todas as escolas têm que buscar isso. E eu acho que a mediação, eu particularmente acho que a mediação ela tem que ela tem que se empoderar, porque existem muitos processos na justiça e a mediação está sendo uma alternativa. E eu, Sim. pelo conhecimento que eu soube, as pessoas foram chamadas, nos chamaram para de mediação, nem sei o que eles querem lá, sabe? As pessoas já não sabem o que é. E isso é interessante, porque daqui a pouco as pessoas vão estar buscando a solução. Não tem como a gente fazer uma mediação, sabe? Ela vem, não a justiça oferecer, sabe? Chamar as partes. Isso, familiarizar. Isso aí. Esse eu acho que é um desafio. E eu acho que o grupo de vocês pode fazer isso. Esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas pensem numa possibilidade autocompositiva, que é de tu saber gerir os seus conflitos, se empoderar do seu problema, para não precisar escalar num conflito que te leve até o judiciário. Porque é isso que acaba acontecendo. A gente ou perde o controle das coisas e acaba não dialogando, e esse é o foco da mediação, fazer com que as pessoas conversem, se sintam responsáveis pelas coisas que elas fizeram e como elas vão gerir isso. A mediação ajuda no gerenciamento dessas relações. Não é fácil gerir tudo isso, né? Não, com certeza, porque, né, dependendo da situação, né, as pessoas têm que largar as armas, ai que horror, as facas, né, as facas na porta, né? Comparando com o judiciário, é que os medianos têm o controle da situação. Às vezes pode levar mais de uma sessão para resolver aquele problema, mas não vai ficar anos que nem fica no judiciário. Uma questão que entra na justiça leva no mínimo um ano até
ser finalizado. Ali numa mediação a gente pode resolver em uma, em duas, em casos familiares, de repente em 3 sessões. Sim. Depende da complexidade da relação. Mas então tu tem o controle sobre o teu problema. Sim. E Raíza, só para confirmar aqui, para a gente entender assim, o processo, né, da mediação. Então lá, eu tô com o problema lá do SPC, eu quero negociar, mas eu não tenho tudo, eu procuro o grupo. Aí o grupo vai falar com a loja, vai conversar com a loja, vai conversar comigo, vai tentar achar um ponto de equilíbrio. Aí vamos supor que tá, beleza, a loja cedeu um pouco, eu aumentei um pouco, a gente conseguiu. Aí tem a parte de formalização, isso aí que é muito importante também, né? E aí é em relação a essa parte de formalização que tu mencionaste, que é importante ter a questão jurídica sempre junto. Uhum. Falhou? Oi. Sim, isso Oi. é bem importante depois que a gente tem um termo de entendimento, principalmente quando se tem lojas ou financeiras, porque se a pessoa está negativada, ela precisa sair dessa situação. Isso, é. Uhum. Então, eu vejo como a homologação desse acordo judicialmente como algo mais seguro para os dois. Tá. E nós temos, Okay. então, advogados dentro do nosso grupo que podem realizar essas homologações, mas se a gente está trabalhando com uma loja, provavelmente ela tem um advogado que está envolvido nessa situação e ele pode homologar também. Sim. Não, isso é importante, né? Também as pessoas perceberem que não é só uma conversa, não, isso daqui sai um novo contrato, né? Uma nova combinação, né? De acordo com aquilo. E isso aí são coisas. O telefone nunca ninguém me liga, mas na hora que eu tô no meio de uma live, aí alguém resolve me ligar. Eu adoro isso. Então isso aí é bacana para a gente conversar, sabe? Se vocês, né, forem trabalhar isso no grupo, assim, em como que a gente pode transformar a mediação, explicar a mediação numa linguagem simples para as pessoas entenderem que ela é importante. Eu acho que isso aí é bacana, sabe? Porque eu mesma percebi, sou contadora, economista, aí quando a gente começa a usar muita linguagem, as pessoas se afastam, sabe? Então, às vezes, usar uma linguagem, uma explicação, né? Diz assim, olha, vai resolver, só que tu tem que ter o documento, tu tem que ter um novo contrato, né? Enfim, talvez nem sejam essas palavras ainda. Eu tô aprendendo muito com os meus alunos, né? A gente está aí com o ensino remoto, retomando, e é bacana porque eu estou envolvida aí com muitas ferramentas tecnológicas, treinando professores, né? E as minhas turmas a gente seguiu com as aulas. E aí os meus alunos fizeram um conjunto de recomendações para os outros alunos. E aí então eu fui fazer um texto, e aí minha colega disse assim, não, isso aí texto muito de professor, tem que usar as palavras dos alunos. E realmente, quando os alunos viram, eles dizem assim, é aluno falando para aluno. Então eu tenho aprendido muito com isso, porque às vezes a gente usa terminologias e as pessoas afastam, né? A gente acaba afastando ao invés de aproximar. E eu acho que é um super desafio, assim, porque educação financeira e mediação são termos novos, né? Na nomenclatura da população, assim. Então a gente tem que dizer para eles, olha, chama a gente quer estar presente, né? Mas eu achei muito, muito bom. Acho que a gente vai poder, já estamos, né, fazendo uma boa parceria. E claro, né, a gente quer ajudar a resolver os problemas, né? A gente fica feliz porque a gente sabe que existem muitos problemas. Então a gente está aqui para querer resolver, né? Mas o bom seria que não houvessem problemas, né? A gente achava alguma outra coisa para fazer, né? Mas exatamente. Mas então, tu quer falar alguma palavrinha? Tu quer dar uma última palavrinha aí, um convite especial aí para o pessoal? Eu queria agradecer aos meus colegas que me ajudaram aqui, né, nos momentos difíceis da live. Mas também dizer agora que tu falou sobre comunicação, que é importante que a gente tenha saber como é importante que a gente saiba comunicar. Que não adianta a gente ter todos os técnicos e na mediação assim como isso é muito importante. Às vezes a gente vem com aquele monte de termo jurídico que as pessoas não estão familiarizadas e elas precisam daquilo, mas acabam realmente
fugindo, né? Mas eu queria dizer que a gente está muito feliz, Wendy, com essa parceria, Ai, que legal. que foram muito receptivos à nossa proposta e a gente já tem um mundo de possibilidades aí pela frente para explorar, né? E reforçar as nossas redes sociais, que a gente está à disposição a partir delas para atender a população em geral que venha nos procurar. Então, o nosso e-mail, que é o mediaçãosaju@gmail.com, e o Instagram, que é mediação.urgs, e o nosso grupo de Facebook. Então, lá a gente pode conversar um pouquinho mais sobre alguma situação específica que vocês queiram nos trazer. Lembrando que é confidencial, mesmo que vocês não queiram partir para a mediação, e esse princípio está resguardado. Que legal. Muito bom. Então tá bom. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu desejo sucesso aí, que o grupo tenha muita coisa para mediar, né? Porque eu acho que é o que mais precisa no país é mediar as coisas, os conflitos, porque conflito é o que mais tem hoje em dia. E o que eu vou colocar de tema de casa de vocês, tá? Olha só, né? Já botei vocês de tema. É vocês fazerem o cronograma aí de lives, né? Eu sei que a gente está começando aí o ensino remoto, mas acho que é bacana daqui a pouco, né, estabelecer e vocês terem lives e chamadas, né, e contar conosco para a gente estar compartilhando também, né, e acho que vai ser bem bacana. Parabenizar aí vocês. Amanhã a gente tem uma reunião, já vamos começar a pensar na próxima. Tá certo, tá ótimo. Então tá. Obrigada, Raíza. Obrigada, pessoal que está aí nos comentários, né? Quem nos está participando aí, assistindo conosco. E fiquem bem, fiquem seguros, né? E qualquer problema, chame o grupo de mediação. E controle nas finanças, né? Essa é a nossa chamada. Tá bom, então. Obrigada, então, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.